O silêncio que ninguém escuta. Você já se sentiu assim? Faz tudo certo, se doa, aguenta calado. E mesmo assim, parece que ninguém percebe. Ninguém vê o esforço que você faz para se manter de pé. Ninguém nota a batalha que acontece dentro da sua mente. É como se o mundo estivesse ocupado demais para se importar. Você até tenta se convencer de que isso é normal. Mas em algum lugar lá dentro, isso dói. Essa é a dor de ser invisível. De ser forte por fora, mas exausto por dentro. De continuar sorrindo quando o que você queria mesmo era sumir. É sobre isso que vamos falar hoje. Não para te confortar com frases bonitas, mas para te mostrar algo que talvez você tenha esquecido. Você não precisa ser visto por ninguém para ser real. Quando ninguém aplaude, o vazio do esforço invisível. Feche os olhos por um instante e lembre da última vez que você fez algo com todo o coração e ninguém notou. Talvez tenha sido uma gentileza silenciosa, um gesto que exigiu coragem, ou simplesmente o ato de continuar, mesmo quando tudo gritava para você parar. E o que você ganhou com isso? Nada. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, nenhum obrigado. É aí que muitos desistem, quando percebem que o mundo não vai bater palmas para o que é invisível. Mas aqui está algo que os monges Shaolin compreendem profundamente. O que é verdadeiro? Não precisa de plateia. Você pode praticar todos os dias no templo, treinar por horas, meditar em silêncio. E ninguém vai saber. Mas o que importa não é o que os outros sabem, é quem você se torna. Esse é o tipo de força que não se exibe, se cultiva. Uma força que nasce da repetição, do silêncio, da escolha diária de não se abandonar. No templo chamamos isso de virtude invisível. A capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez esse seja o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Aprender a seguir firme mesmo quando o mundo está em silêncio. A dor de esperar reconhecimento. Existe uma ferida que não sangra, mas pesa. É a dor de dar e não receber. De esperar um eu te vejo e receber silêncio. Você já sentiu isso? Aquela esperança secreta de que alguém perceberia seu esforço, seu cuidado, sua luta. Mas o que veio foi apenas indiferença. Essa expectativa silenciosa é um veneno sutil. Ela se instala sem avisar. E quanto mais damos esperando retorno, mais nos perdemos de nós mesmos. Mas o que o mestre Shi Hengyi ensina é simples. A prática só é pura quando não exige recompensa. No fundo, não é errado desejar reconhecimento. O problema é se tornar dependente dele. É começar a medir seu valor pelo reflexo nos olhos dos outros. Imagine um rio fluindo. Ele não escolhe para quem vai dar água. Ele simplesmente flui, porque essa é sua natureza. Você também é assim. Quando age a partir da sua essência, não precisa mais ser validado. Porque aquilo que nasce do coração já é completo. Mesmo que ninguém veja. O veneno da validação externa. Você já percebeu como, sem querer, começamos a viver como mendigos emocionais? Esperando elogios, curtidas, um olhar de aprovação. Fazendo de tudo para sermos aceitos, amados, reconhecidos. Como se o nosso valor estivesse sempre fora de nós. Mas e se eu te dissesse que isso é uma armadilha? Uma das mais sutis e perigosas que existem. O mestre Shi Hengyi diz: quanto mais você busca fora, mais vazio você se sente por dentro. Porque quem vive pela validação externa morre com a rejeição. Quem se alimenta de aplausos se enfraquece no silêncio. A validação dos outros é como o vento. Ela muda de direção o tempo todo. E se você baseia sua vida nisso, nunca vai encontrar estabilidade. Pergunte a si mesmo agora: se ninguém me elogiar, eu ainda me orgulharia do que estou fazendo? Se ninguém me apoiar, eu ainda seguiria esse caminho? A resposta define sua liberdade. E mais importante, ela revela se você está vivendo como um reflexo ou como uma chama própria. Porque no templo aprendemos: uma vela acesa não depende da escuridão para brilhar. Ela brilha porque é o que ela é. A verdade silenciosa: ninguém vai vir te salvar. Essa é talvez a verdade mais dura e ao mesmo tempo a mais libertadora. Ninguém vai vir te salvar. Por mais que as pessoas se importem, ninguém pode atravessar o que você está sentindo. Ninguém pode respirar por você. Ninguém pode se levantar no seu lugar. E às vezes o que machuca não é a ausência de ajuda. É perceber que mesmo cercado de gente, você continua só nas suas batalhas. Mas veja, o caminho do guerreiro interior começa exatamente aqui. Quando você para de esperar e começa a agir. No templo Shaolin, não há espaço para esperar que a motivação venha de fora. A disciplina é cultivada no silêncio.
A força nasce na repetição. E a clareza vem quando a gente para de se distrair com a esperança de ser resgatado. Você pode continuar culpando o mundo, seus pais, o passado, ou pode finalmente olhar no espelho e dizer: eu sou tudo o que tenho. E isso é mais do que suficiente. Não porque é fácil, mas porque existe uma paz que só nasce quando você se torna o próprio abrigo. Quando para de pedir colo e começa a construir raízes. O poder que nasce quando você aceita estar só. Há uma diferença sutil entre solidão e estar só. A solidão machuca, estar só fortalece. Você já notou isso? Algumas das suas maiores decisões surgiram no silêncio. Naqueles momentos em que ninguém estava por perto. Quando tudo o que restava era você. O que o mestre Shi Heng Yi ensina é que o silêncio é um mestre severo, mas justo. Porque ele revela aquilo que o barulho esconde. Seus medos, seus desejos, suas fugas e também sua força. Estar só é desconfortável no começo, mas com o tempo você percebe. Esse vazio não é um castigo, é espaço. Espaço para você se reencontrar com o que é essencial. Imagine um lago calmo. A superfície reflete tudo com clareza, mas só quando as águas estão em paz. A mesma coisa acontece com sua mente. Quando você aceita estar só, sem se distrair, sem se anestesiar, você começa a enxergar quem realmente é. E é aí que o poder interior desperta. Não como arrogância, mas como presença. Não para provar nada a ninguém, mas para viver com verdade. Faça por você o caminho do guerreiro invisível. Quem caminha esperando reconhecimento se cansa rápido, mas quem caminha em silêncio vai mais longe. O guerreiro invisível não luta para ser visto, ele luta para não se perder. É isso que os monges Shaolin fazem todos os dias. Eles acordam cedo, treinam o corpo, acalmam a mente, reforçam a disciplina e ninguém está filmando. Não há medalhas, não há prêmios. Há apenas um compromisso silencioso com algo maior, com sua própria evolução. Fazer por você não é egoísmo, é respeito. Respeito pela sua própria jornada, pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu espírito. Você não precisa gritar ao mundo o que está fazendo, porque tudo o que for verdadeiro se revelará no seu olhar, na sua postura, na sua energia. A verdadeira transformação não precisa de propaganda. Ela se mostra em como você reage ao caos, em como você se levanta depois de cair, em como você continua, mesmo quando ninguém está olhando. Então sim, faça por você, porque no fim, é só você que vai carregar as consequências ou as recompensas do seu caminho. Disciplina, a ponte entre o caos interno e a clareza. Muitas vezes as pessoas dizem, eu só preciso de motivação. Mas a verdade é que motivação é instável. Ela vem quando quer e vai embora quando você mais precisa. O que realmente transforma é a disciplina. Ela é como uma ponte, uma travessia entre a sua confusão atual e a clareza que você deseja. Disciplina não é rigidez, é autocuidado em forma de atitude. É acordar mesmo sem vontade, treinar mesmo sem aplausos, meditar mesmo quando a mente está agitada. No templo aprendemos. Você se torna o que repete. Se repete distração, vira caos. Se repete presença, vira paz. A pergunta não é o que eu quero sentir hoje, mas sim quem eu quero me tornar, mesmo nos dias ruins, porque é exatamente nesses dias que a disciplina se prova, não como punição, mas como âncora, como caminho seguro quando tudo dentro de você está em tempestade. E aos poucos você percebe, você não precisa esperar pela motivação, porque agora é você quem comanda a própria mente. Cuidar do corpo é honrar a alma. Você já reparou em como tratamos o corpo apenas quando ele adoece? Ignoramos sinais, abafamos dores, e quando ele grita, chamamos de emergência. Mas no templo aprendemos o oposto. O corpo é o primeiro templo, e cada gesto com ele é uma oração. Quando você movimenta seu corpo com consciência, quando respira com presença, quando sente seus pés tocando o chão, você está voltando para casa. Não existe clareza espiritual em um corpo abandonado, assim como não há mente tranquila em um corpo negligenciado. O mestre Shi Heng Yi nos lembra: o que você faz com o corpo ressoa na mente. O que você cultiva na mente floresce no corpo. Então, mesmo que o mundo esteja em colapso, levante, alonga, respire. Mexa o corpo como quem limpa o chão sagrado de um templo. Isso não é vaidade, é reverência. É lembrar que sua alma mora em algo sagrado e que você não precisa estar em paz para começar a se cuidar, mas precisa começar a se cuidar para um dia encontrar a paz.
O templo que ninguém vê, mas que você habita. Você pode morar numa cidade barulhenta, trabalhar sob pressão, conviver com pessoas confusas e ainda assim viver dentro de um templo. Porque o verdadeiro templo não tem paredes, tem presença. Ele está onde você está, quando você está inteiro, quando você não foge mais de si mesmo, quando suas atitudes se alinham com aquilo em que você acredita. Esse templo não é visível. Ninguém vai elogiá-lo, ninguém vai reconhecê-lo. Mas quando você o cultiva dia após dia, tudo à sua volta muda. Você começa a reagir com menos raiva, a falar com mais intenção, a agir com mais firmeza e menos pressa. Não é porque o mundo ficou mais fácil, é porque finalmente você encontrou um lugar onde se sente seguro por dentro. O mestre Shirangi ensina: se a sua mente for um templo, nenhum ruído externo será capaz de derrubá-la. Essa é a prática. Erguer esse espaço sagrado em você, mesmo quando lá fora tudo está em ruínas. Porque esse templo é o único lugar que ninguém pode invadir nem tirar de você. Tornar-se inabalável sem se tornar frio. Existe uma armadilha comum no caminho da força interior. Acreditar que para ser forte, você precisa parar de sentir. Que ser inabalável é o mesmo que ser insensível. Mas isso é uma ilusão. No templo, aprendemos que a verdadeira força não está em se endurecer, mas em continuar aberto, mesmo quando o mundo machuca. Uma rocha resiste ao vento, mas também quebra. Já o bambu se curva, e por isso sobrevive às tempestades. Ser inabalável não significa se fechar. Significa ter raízes tão profundas que nenhuma palavra crítica ou ausência te arranca de si mesmo. É isso que o mestre Shirangi chama de centro interno. Um ponto dentro de você que observa sem reagir, que sente sem se afogar, que permanece mesmo quando tudo parece ruir. Então não se engane. Você pode ser firme e ainda sentir. Pode ser calmo e ainda ter dias de raiva. Pode ser forte, sem precisar fingir que nada te afeta. A verdadeira evolução não é ficar imune à dor, é aprender a atravessá-la, sem se perder. O silêncio como resposta à indiferença do mundo. Há um tipo de silêncio que fere. É o silêncio das pessoas que não enxergam o que você sente, que não perguntam, que não escutam, que passam por você como se você não existisse. Mas existe outro tipo de silêncio. Um que cura. Um que não vem do abandono, mas da maturidade. O silêncio que diz: eu não preciso provar nada, eu só preciso continuar. Esse é o silêncio que o mestre Shirangi ensina a cultivar. Não como forma de se isolar, mas como prática de poder interior. Porque às vezes o mundo não vai entender. E tudo bem. Nem todo sofrimento precisa ser explicado. Nem toda luta precisa ser contada. Quando você aprende a escutar a si mesmo, o barulho lá fora perde força. Você começa a perceber. Nem todo desabafo precisa de plateia. Nem toda cura vem de fora. Algumas vitórias são silenciosas e por isso mesmo sagradas. Então, da próxima vez que o mundo te ignorar, não se feche, volte para dentro. Sente-se em silêncio como um monge no templo. E escute a única voz que realmente importa. A sua. Faça por você, mesmo que ninguém veja. Chega uma hora em que você percebe. A vida não vai parar para te motivar. As pessoas não vão notar tudo o que você faz. E o mundo nem sempre vai ser justo. Mas mesmo assim você continua. Não por orgulho, não por vaidade, mas porque você se tornou alguém que faz. Por consciência. Você treina o corpo porque ele é o seu instrumento. Você silencia a mente porque ela é o seu templo. Você cuida de si porque agora sabe. Ninguém pode fazer isso por você. Essa é a essência da força real. Fazer o certo, mesmo sem testemunhas. Agir com integridade, mesmo quando ninguém está assistindo. Os monges vivem assim. Não porque esperam glória, mas porque compreenderam uma verdade. O caminho mais nobre é aquele que você trilha em silêncio. Então sim, faça por você. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que não tenha plateia, mesmo que tudo pareça em vão. Porque no fim, quando tudo silenciar, é com você mesmo que vai precisar estar em paz. O retorno para dentro. Respire. Olhe ao redor. Agora olhe para dentro. Tudo o que foi dito aqui não é teoria. É prática viva. É chão. É caminho para quando o mundo estiver surdo e sua alma gritando. Você não precisa mais se explicar, nem se esgotar tentando ser notado. A verdadeira revolução acontece quando você muda a pergunta. De por que ninguém me valoriza? Para por que eu mesmo me abandono? E a resposta é clara. Você não precisa mais se abandonar. Comece pequeno. Acorde 15 minutos mais cedo e fique em silêncio. Alongue o corpo antes de olhar o celular.
Faça uma coisa por dia que te reconecte com você. Uma caminhada, uma respiração profunda, um copo de água bebido com presença. E quando o caos bater, porque ele vai bater, lembre-se do que aprendeu aqui. Você pode estar só e ainda assim estar inteiro. Faça por você. Não por raiva, não por orgulho, mas por reverência. Você é templo. Você é força silenciosa. E isso ninguém pode tirar de você.